Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live, que vai ser legal. Boa noite. Oi, Carla. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live. Oi, Rosi. Minhas alunas entrando, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre exercício. E dentro do espectro exercício, a gente vai falar de movimento sem dor, que é uma coisa muito curiosa e interessante. E a Rafaela Varandas, ela vem conversar com a gente sobre isso, porque ela ajuda os clientes a treinar sem sentir dor. E é interessante. A Rafaela já chegou e eu vou chamar ela para a gente conversar. Vamos lá, Rafinha, vou te chamar. Vocês vão ver que belezura de moça. Ê, lindeza! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Olha onde ela tá, com as árvores aí em volta. Gente, eu estou na floresta. Muito praticamente na floresta. Tudo bem, Cássia? Que Tudo prazer jóia. enorme. Não é? O prazer é todo meu de ter você na minha casa, na minha sala, para a gente conversar sobre movimento sem dor. Muito Exatamente. interessante. Esse seu trabalho é bem interessante e eu quero saber tudo sobre ele. Mas Vou primeiro, contar tudo. ótimo, primeiro você se apresenta para que todo mundo conheça você e a gente começa a conversar. Tá certo, deixa eu só tirar. Meu telefone ele fica vibrando aqui, porque senão vai fazer um barulhinho para você. Ótimo. Pessoal, bom, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá legal? Eu estou ouvindo bem. Vamos ver se alguém reclama Tá tudo aí. certo, né? Uhum. Maravilha. Bom, gente, é um super prazer estar aqui, estar recebendo vocês aqui na minha casa também, para a gente falar de um assunto que eu amo tanto, né? E, bom, eu sou Rafaela Varandas, sou profissional de educação física, me formei em 2005, já Uau. tem aí uma Já faz um bagagem tempinho. grande, já faz um tempinho, né? E, bom, a minha vida dentro do movimento, ela começou desde muito cedo. Sabe? Eu sempre fui aquela pessoa aquela criança que se movimentava muito. Eu sempre fui aquela criança que escolhia o time na escola. Uma criança Porque... ativa, bem ativa. Exatamente. Eu queria participar, assim, de todas as modalidades nas Olimpíadas da escola. Eu queria fazer tudo. Queria participar de tudo, sabe? E eu tive excelentes referências dentro da educação física. Eu tive excelentes professores de educação física. Sabe? Então, né? fez a diferença. Então, eu sempre vi a educação física da minha escola como uma grande referência. E isso me levou a fazer o curso de educação física. Legal. Então, eu entrei na faculdade e eu sempre tive um olhar muito diferente aí em relação ao movimento. Eu nunca me contentei com é isso, pronto e acabou, sabe? E quando foi, eu fiz um ano aí de estágio em escola, na escola que eu me formei, com os professores que eu tive aula, eu tive a oportunidade de fazer um estágio com eles. Então, foi assim, uma experiência super bacana. E depois disso eu entrei de fato para o movimento dentro da área da saúde. Comecei a entrar para fazer estágios em academias, sabe? E antes mesmo de me formar, eu fiz um curso de Pilates. Porque eu entendia que o Pilates seria uma coisa interessante. Eu não sabia o que era, não sabia. Mas eu resolvi fazer esse curso de Pilates antes mesmo de me formar. E aí aconteceu o seguinte, Cássia, porque como eu sou muito... Eu consigo ter uma percepção muito boa do meu corpo,
Eu Uhum. fazia os movimentos, eu falava, caramba, tem alguma coisa diferente aqui. Como que eu faço para ativar isso? E como que eu faço para ensinar isso? Porque às Sim. vezes eu conseguia fazer, mas eu não sabia explicar como o aluno iria fazer, Uhum. né? Sei. E aí eu fui criando, eu fui estudando cada vez mais e fazendo mais cursos. Não Uhum. atuei no Pilates de fato, porque eu achava que o Pilates era muito parado para mim. Sim. Então eu peguei a metodologia do Pilates e joguei toda para musculação, onde eu Uhum. trabalhei por 15 anos. Sim. Então eu peguei toda aquela metodologia e entreguei para um treinamento de força, aonde eu buscava ali uma força profunda, uma força mais interna, para Uhum. poder jogar para o treinamento de força, para poder Certo. jogar o que a gente vê de fato, os Sim. músculos Uhum. trabalhando, um bíceps, um peitoral. E Exato. aí, ok, fui nessa levada. Quando foi em 2017, eu fiz um curso relacionado à respiração e postura. Uhum. Ou seja, eu entrei ainda mais para Mais dentro. fundo na Leonardo mesmo, história. eu Uhum. entrei ainda mais dentro do corpo humano para poder Uhum. entender mais esse processo, porém agora através de um trabalho respiratório. Legal. Né? É. E aí fui estudando, fui criando, né, as minhas estratégias de ensino, Uhum. porque eu preciso fazer, preciso entender como que é em mim, porque eu Claro. preciso ensinar para o meu aluno, De forma que né, ele entenda também, né? de forma que ele entenda também. E Uhum. aí, depois disso, eu fiz outros cursos relacionados a isso, fiz muita monitoria, fiz muita assistência dentro desses cursos, e Uhum. aí encontrei com a minha grande paixão, que foi o treinamento de bodyweight, que é só o peso do corpo, com alguns Exato. implementos, alguns Uhum. pesos, mas hoje eu trabalho com o peso do corpo, mas eu ensino esse aluno como que ele vai resgatar um movimento, como que ele pode ajustar um movimento para não sentir dor. Se está sentindo dor, Uhum. vamos liberar, vamos tentar trabalhar uma mobilidade, vamos entender o que está acontecendo para a gente poder acessar esse movimento lá na frente. Uhum. Né? Quando Então, eu você fui. fala, quando você fala dor, é a dor crônica que a pessoa tem ou é uma dor por causa de exercício? Uma dor de exercício mal feito? Olha, quando a gente fala da. Eu vou entrar na dor aguda. Quando a gente Tá. fala da dor aguda, provavelmente existe Uhum. um processo inflamatório ali. Sim. Tá? Então, tem que observar muito, porque essa dor, normalmente eu não interfiro nela. Eu já Sim. encaminho o meu aluno para um Claro. fisioterapeuta, para um Uhum. médico, alguma coisa nesse sentido, tá? Certo. Quando a gente fala em dor crônica, muitas vezes essa dor, ela existe pela falta do movimento, Uhum. né? Ah, eu tenho uma Sim, dor claro. acompanha já há muito tempo e eu tenho medo de fazer exercício e de piorar. E Aham. muitas vezes essa dor se instala justamente porque a pessoa ela cria um repouso onde aquele Uhum. lugar ali ele está totalmente parado. O músculo está paradinho, aquela face ali que envolve Uhum. o músculo, ela está igual uma, como que eu posso dizer, como se fosse uma gaze. A fáscia é aquilo que Uhum. envolve o músculo, é uma película, é Sim. um Aham. tecido Certo. conjuntivo ali. E pensa numa gaze, como se fosse uma gaze, você molha ela Sim. e deixa ela secar no sol. Aquela gaze ela fica toda repesada. Sim, E a sim. falta do movimento faz isso com o nosso músculo. Nosso músculo ele Claro. fica espremidinho ali dentro. Então isso vai gerando dor. E aí a gente entra nessa questão Uhum. da dor crônica, que vem muito do Sim, psicológico também, que vem do medo do movimento, vem da sim. lembrança, ah, não posso fazer porque vai doer. Uhum. Então, o meu trabalho é justamente encontrar estratégias para ajudar essas pessoas a conseguir se livrar dessa dor diária. Né? A gente não pode Aham, se aham. acostumar com uma dor. Ah, estou Claro que acostumada já com não. ela.
De jeito nenhum. Não existe, Né? Então a gente tem que claro. sair disso, tem que fugir disso. É muito interessante essa história de pessoas que estudam a dor, né, e a causa das dores, Sim, porque tratam os clientes, os pacientes, de uma forma completamente diferente, né? exatamente. É, é Exato. um, é uma, é uma, é um approach que eu não sei dizer mais em português, eu estou esquecendo as palavras. Mas é uma forma de você olhar para a pessoa de um outro ângulo, né? Por Digamos que seria uma exemplo, abordagem diferente. abordagem, approach, exato, abordagem. É Sim, isso sim. que eu esqueci, desculpa. Mas Imagina. você é criadora do movimento inteligente, não é isso? Isso, exato. Certo. Esse movimento Exatamente. inteligente, ele surgiu por quê? E surgiu quando? Então, o movimento inteligente ele surgiu na pandemia. Ah, O que que acontece? Como eu venho de uma bagagem muito grande aí em relação ao movimento, aham, quando começou aí a questão da pandemia, os profissionais precisaram dar aulas online, sim. né? Então, quando você conhece o corpo e entende o que que você está pedindo, mesmo não estando em contato direto com essa pessoa, você consegue levar essa pessoa a sentir o que você quer. Sim. Você Você vai dirigi-la, né? De certa forma. Exato. Porque Uhum. normalmente quando a gente está em contato com essa pessoa, a gente coloca a mão, dá uma ajuda sinestésica, né? Sim, é O verdade. contato, ajuda a estabilizar. O Uhum. online não. Então eu tenho que saber explicar da forma que eu achar mais interessante, usando figuras de linguagem, Aham, que né? fique Utilizando claro, o dia né, a dia, para a pessoa. para que fique Uhum. claro. E essa pessoa precisa daquela forma que eu estou falando, entender o que que eu quero. E Sim. aí o que que acontece? Eu comecei a perceber nesses profissionais uma dificuldade muito grande nessa comunicação. Uhum. E aí eu resolvi criar um movimento inteligente, que é um curso que vai sair agora no primeiro semestre, Ah, legal. onde eu vou entregar para o profissional o que eu não tive. Eu quero entregar para o profissional Hum. tudo mastigado. Ah, e você vai dar um curso para profissionais, é Para isso? profissionais. Ok. Aham. Exatamente. Aham. Exatamente. Então, essa questão do olhar de dentro para fora, que eu falo Uhum. muito, essa Sim. abordagem dessa leveza que a gente precisa de ter para ser forte, é justamente essa ativação de musculaturas profundas, que Uhum. muitas vezes a gente só trabalha, e Denise, maravilhosa, muitas vezes a gente só trabalha o que a gente vê, né? Então eu estou Sim, é vendo lá verdade. minha perna trabalhando, meu peitoral trabalhando, o homem está vendo ali o peitoral trabalhando, está crescendo, está ficando forte. Mas muitas vezes Uhum. quando eu peço uma abordagem mais profunda, Aham. essa pessoa ela entende que falta alguma coisinha aí em relação ao movimento, Aham. E como sabe? é... Ah, fale, fale. E quando a gente entende essa abordagem mais profunda, é onde eu vou fugindo das lesões. É onde eu vou Hum, fugindo das dores. Porque entendi. eu vou ter um corpo, uma base estável. Para fazer Uhum. qualquer coisa, para esquiar, para surfar, para jogar tênis, para correr, para fazer qualquer coisa. Legal. Aquela base é da pessoa, é do aluno. Aham. Você trabalha, Entende? então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sei que você vai trabalhar na área que está sentindo a dor, né? Teoricamente. Sim, Me corrija sim. se eu estiver errada. Mas Tá. a sua forma de trabalhar, a sua forma de mostrar o exercício, é uma forma que traz uma força grande para o core, né? Aqui Exato. é isso? Que É aí isso, olha é a só. partir daí que você fica mais forte, né? É exatamente. É porque o que acontece? As pessoas confundem muito o core do corpo como se fosse só o abdômen. Aham, E aí a gente escuta muito profissional falar assim, contrai o abdômen, contrai o sim. abdômen. Muitas vezes o aluno não sabe nem
aonde está o abdômen e nem como contrair. É verdade. Né? E contrair o abdômen, ele é momentâneo. Eu costumo brincar assim, quando você tá, vamos supor, você tá na praia, aí você fala assim, poxa, eu vou encolher minha barriga aqui para eu, né, para não parecer que eu tô gordinha, para não parecer que eu tenho barriga. E aí a pessoa, encolhe a barriga. Só que ela não consegue sustentar aquilo. Logo, já solta, né? Tanto que a gente fala assim, vou encolher a barriga, vou tirar uma foto. Tira logo, que eu não tô conseguindo sustentar. Eu não consigo respirar. Nossa Senhora, graças a Deus, né? Então, a gente tem várias outras estruturas e musculaturas que fazem parte dessa força profunda, onde a gente vai conseguir gerar essa ativação profunda, né? Que é o glúteo, o abdômen, né? A gente fala muito do transverso, reta oblíquo, né? Oblíquo. Exato. Eu fiz uma live com a doutora Regina Mestre, semana passada, se não me engano, e ela estava falando pra gente que o glúteo é o músculo mais importante, né? Assim, o que faz você ficar de pé, né? Nós somos bípedes por causa da força dos glúteos. Exatamente, eu vi essa postagem que você fez. Eu vi essa postagem. E o glúteo, ele é tão importante que muitas vezes o profissional não dá atenção exata para ele porque foca somente no abdômen. Eu acho que também o que acontece, Rafa, é que normalmente principalmente esse pessoal da sua área, da educação física, eles olham muito o lado estético, né, da coisa. A gente vê que você estudou de uma forma que o lado estético é talvez até uma consequência, mas não é o teu foco, né? Isso. Nossa, você falou assim, é uma coisa que eu sempre falo. A atividade física hoje, eu não digo nem hoje, a atividade física, ela sempre foi vista pelo lado estético. A busca pelo corpo perfeito, né? A gente vê aí as redes sociais, as blogueiras com corpo perfeito, com corpo lindo e todo mundo querendo ser igual. Né? Então, a atividade física hoje ela é vista por estética e às vezes até com falta da saúde propriamente dita, porque a pessoa ela quer estética a todo custo. Né? Exatamente. E quando a gente fala de atividade física para a saúde, hoje a gente está vivendo isso, as pessoas já estão mudando um pouquinho o conceito, porque hoje a gente precisa de uma imunidade. Claro. A gente tem um Covid aí que está exigindo um corpo imune, um corpo forte, porque se chegar, vai expulsar. Né? É verdade. Então, a atividade física, ela precisa ser vista como saúde, porque a estética vai acontecer. Por que eu falo isso? A partir do momento que você entende a atividade física como saúde e leva isso como um estilo de vida, você vai criar um corpo que você deseja, porque vai ser um estilo de vida, não vai ser uma obrigação momentânea. Sim. Todo dia ali você vai fazer um pouquinho. E você vai criar ali um corpo, consequentemente, da forma que você quer. O que você está fazendo de forma constante. Sim. E esse resultado, quando você faz de forma constante, ele se torna constante, ele se torna mais concreto. Um hábito, né? Vira um hábito e aí fica mais fácil. Que aquele resultado, por exemplo, que você treina 2 meses desesperadamente para viajar para a praia. E depois fica um ano inteiro parado. Deitado, né? Então, esses são os resultados momentâneos, onde gera frustração, porque, nossa, eu consegui emagrecer, mas eu fui para a praia e engordei 10 quilos. O que está acontecendo comigo? Né? Então, é entender a atividade física como uma rotina, como um estilo de vida mesmo. E como a rotina do exercício tem que ser vista como um hábito, como outro qualquer, como a gente acorda para ir para o trabalho, né? Exato. Se a gente vai para o trabalho todo dia sem nem pensar, né? A gente nem pensa, a gente veste a roupa e vai, né? Então, a mesma coisa é o exercício, você veste a roupa e vai.
teoricamente, é tudo muito bonito, porque a gente sabe que, teoricamente, era para todo mundo fazer isso, mas ninguém faz, né, Rafa? Exatamente. Então, Olha só. ah, Pode falar. como é que você organiza suas aulas? Como é que você dá essas aulas online? O que é que, por exemplo, se eu for fazer uma aula com você, o que é que eu preciso ter na minha sala para a gente fazer uma aula desse movimento sem dor? O mínimo que eu peço para o aluno é um espaço considerável onde eu vou conseguir te ver por inteiro e 2 tatames. Certo. Eu preciso enxergar 2 tatames e você inteira nesses 2 tatames. Tá? Quando a gente fala no trabalho de bodyweight, o que acontece? É um trabalho de resgate de movimento, primeiro. Eu preciso entender onde está a sua dor, onde está a sua dificuldade. Às vezes nem tem dor, mas existe uma dificuldade em agachar. Existe uma dificuldade por musculaturas ali que não estão sendo trabalhadas. Às vezes é a limitação do músculo, né? de ter uma vida sedentária. Sim, se a gente for pensar na nossa postura hoje em dia, principalmente trabalhando muito aí em home office, as pessoas estão aqui no computador sentadas, aí vai dirigir, está sentado, vai comer, está sentado, chega em casa, vai ver uma TV, está sentado. Então o corpo está sempre em posição de fechamento, sempre em posição de flexão. E aí, isso todos os dias, a hora que a gente faz isso daqui para pegar a bolsa no banco de trás do carro... Aí, morreu. Caramba, aí ferrou. Você não está acostumado a fazer isso, né? Isso acontece com muita gente. Né? Nossa, sim. Então, é um trabalho de resgate de movimento, resgate articular, articulação do quadril. Que articulação do quadril... que a gente tem ali, ó, a cabeça do nosso fêmur, se ela está travadinha só em posição de flexão, eu preciso rodar essa articulação, eu preciso que ela tenha espaço para que o movimento possa acontecer. E esse trabalho aqui, ele é um trabalho de resgate, dependendo da pessoa, ele é um trabalho até um pouco mais demorado. Mas a hora que você começa a soltar, a vida da pessoa muda completamente, porque ela começa a ter liberdade de movimento. Claro, ela começa a ter mais mobilidade, né? Mobilidade, ela começa no trabalho de mobilidade a ganhar força. No trabalho de mobilidade, ela vai ganhar flexibilidade, vai ganhar estabilidade. E daí eu falo uma frase que eu adoro, que a gente precisa de ser leve para ser forte. Verdade. Então, ser leve não é pesar menos na balança. É você conseguir ativar musculaturas onde em qualquer movimento, se você fizer uma prancha, a sua estabilidade é tão boa, a sua força é tão boa, que você se sente leve, você fica ali. Então na verdade, a gente faz miséria. Esse seu treino é um treino de força, é isso? Você treina equilíbrio, força, não é isso? Considero treino de força, completo. Sim. E eu posso dizer assim, eu trabalhei com musculação durante 15 anos. Eu te falo que desde 2017 para 2018, eu não treino musculação propriamente dita. Eu venho treinando com implementos, com alguns pesos, né? Tem alguns aparelhos que eu utilizo, né? Que são aparelhos livres, halteres, o kettlebell, que é aquela bolinha aqui em casa. Eu trabalho com uma ferramenta também que chama Clubbell, que é como o pessoal chama, como se fosse um taco de golfe. Eu já vi você com isso no então, assim, é um trabalho muito completo, muito completo. E o que acontece? Eu ensino a pessoa a usar o corpo dela, a trabalhar o corpo dela, e não a usar uma máquina. Exatamente. Porque a máquina, às vezes, você está conversando com um colega do lado, né? E tal, conversando, tirando peso.
Pois E o é. meu treino, ele é um pouquinho mais, eu costumo dizer que ele é até um pouquinho mais voltado para dentro. A pessoa tem que estar muito Tem que disposta estar focada, né? a se Aham. perceber. Isso. Tá? Isso, isso que é o mais interessante. Às vezes no início é difícil, as Uhum. pessoas têm dificuldade de respirar. E ao Imagino. respirar, você entra um pouquinho mais para dentro de você. Isso é difícil, às vezes a gente entra, não gosta do que vê, né? Fala, ah, Sim. não, não quero respirar, não, não quero, vamos fazer É, uma não, coisa deixa mais pra fácil. lá. Deixa Deixa pra para lá, lá. deixa isso para lá. Minha mãe entrou aí, ó. Mami está aí. Olha, olha, eu tô vendo, Dona Eugênia Varandas. Seja Varanda. bem-vinda, querida. Então, quando as pessoas elas começam a fazer um trabalho um pouco mais voltado para dentro, Aham. algumas delas têm dificuldade no início, e aí cabe ao professor aí adaptando para que essa pessoa Uhum. não desista, Sim. né? Então, A- o negócio é fazer a pessoa não desistir, nunca. Uhum. Quem é que pode fazer esse tipo de exercício, Rafa? É para quem esse tipo de exercício? Bom, eu posso te dizer que qualquer pessoa pode treinar comigo, Aham. tá? Eu trabalho com gestante, sem problema nenhum. Aham. Trabalho com idoso, sem problema nenhum. Homem, mulher, adolescente, Aham. criança. Tem muita criança aí hoje em dia perdendo o movimento justamente porque fica o dia Sim, inteiro aqui no tablet é e verdade. criando dores, né? O que eu digo que não pode fazer é quem de repente está com uma dor, se existe uma dor crônica, Uhum. né? Uhum. Se existe alguma limitação, se existe alguma coisa, Alguma alguma situação contraindicação, mais especial? né? Aham. Algum problema cardiovascular, alguma coisa nesse sentido, né? Mas assim, Aham. para controle de tudo, né? Para a gente conseguir controlar, né? Algumas pecinhas aí, Aham. qualquer pessoa pode fazer, qualquer Eu estava pessoa. olhando, eu estava vendo um exercício teu, de vez em quando eu dou uma olhada lá no teu Instagram. E aí Aham. eu vi você assim, engatinhando com as mãos, né? Mas Sim. assim, eu não, eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, eu jamais ia fazer um negócio, eu não ia conseguir. Mas a gente vê que é uma coisa que treina força, né? São Muito, movimentos muito, que treinam força, muito. né? E como é Flavinha que maravilhosa. é possível que uma pessoa que foi sedentária a vida toda e de repente resolve pular para o lado de cada muro, como diz o doutor Marcelo Cardoso, e vem ter saúde, né? Vem pensar na saúde, vem pensar na longevidade. E aí ela diz, sabe de uma coisa, eu já tenho 60, 50 e tantos, mas eu quero ter força, eu quero criar massa magra para poder me equilibrar bem, para levantar do sofá, para sentar Sim, numa cama, né? E não quero que ninguém me ajude, eu quero ter a minha independência, né? independência. Esse tipo de treino que você faz, é possível que uma pessoa que sempre foi sedentária, de repente, mude completamente? Olha, eu já tive pessoas, já tive alunos aí com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, Uhum, que viraram para mim e falaram assim, Rafa, eu quero brincar com meu neto no chão. exatamente, exatamente. Falei perfeitamente. Você vai brincar com seu neto no chão. Muito legal. E aí o treino, o que eu chamo, esse treino que a gente faz, é um treino funcional. Eu preciso Uhum, entregar o mínimo de funcionalidade que o seu corpo precisa e uhum, eu quero entregar o que você me pede. Então, uhum, se essa pessoa uhum. quer brincar com o neto no chão, eu vou ensinar ela a levantar, eu vou ensinar ela a sentar, eu vou dar força para essa pessoa e ela Claro. vai brincar com o neto dela no chão. Se o objetivo Uhum, dessa pessoa
Põe coração aí, gente. Coração, coração, Menina. coração. E manda no aviãozinho aí essa live para Manda todo mundo. um aviãozinho que dá tempo de assistir. Vamos lá. Dá tempo, tá muito bom o assunto. Se essa pessoa, ela quer ter força para carregar as compras dela no supermercado, ela vai ter força para carregar as compras no supermercado. Porque são essas pequenas coisas do dia a dia, Rafa, que a gente pensa que não precisa de força e de músculo, mas precisa. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que a gente diz que o treino ele precisa ser funcional. Exato. E precisa encaixar também o desejo daquela pessoa. Eu quero carregar o meu neto. Meu neto está pesado, eu quero conseguir carregar o meu neto pesado assim mesmo. Ok, você vai carregar seu neto. Né? Ou teve alguma lesão. Nossa, Rafa, eu tive uma lesão há anos atrás e hoje eu quero voltar a correr. E tenho medo. Eita, eu tive uma lesão em em maio do ano passado, descendo aqui as escadas para o meu jardim. Eu não sei o que foi que aconteceu, se foi um espírito que me empurrou, eu caí lá na frente, em cima da minha mão. E aí eu machuquei o joelho e eu corria todo santo dia. Então, desde maio do ano passado, eu devo ter corrido umas... Né? Eu não corri mais, porque eu tive que ir como é que chama? O fisioterapeuta. Fisioterapeuta passou uns exercícios, eu melhorei, a dor passou, mas eu tô com medo de correr. Esse é o lance. É um medo. É o medo de sentir de novo. Né? Ou o medo de correr e cair. Eu não sei, eu tenho medo de forçar o joelho, sabe? Eu não sei se eu devo correr. O que muitas vezes acontece, eu quero só dar um exemplo aqui dessa pergunta que você me fez anteriormente. Eu tive uma aluna, não era aluna minha particular, tá? Era uma aluna da academia que eu trabalhava, Dona Ordália. Infelizmente hoje ela já não está mais com a gente. Mas Dona Ordália, ela começou a correr com 70 anos de idade. Olha, que lindo. Ai, que fofa. E ela faleceu aos 89. Olha, teve uma vida plena. Plena. E Dona Ordália, com 85, 86 anos, ela estava correndo. A gente tem uma volta tradicional aqui em Belo Horizonte, que é a Volta Internacional da Pampulha. É uma corrida que tem... Eu sei qual é. Então, Dona Ordália participou de várias provas junto com a gente. Sério? Olha, essa volta é ela difícil, né? Com 70 anos de idade. Né? E ela ia para a academia, ia com a pochetezinha dela, pegava um táxi, né, que já tem mais tempo, parava na porta da academia, fazia fortalecimento, fazia musculação. Tinha um treinador de corrida que fazia junto com ela, ela não fazia sozinha. E o filho dela acompanhava ela na corrida. Então, assim, cada chegada da Dona Ordália na prova, a gente chorava. A gente... Imagina. Sabe? Legal. É lindo. Essa história. Lindo. E retornando aí ao que você falou, né? Ao medo de repente voltar a correr. O grande problema das pessoas que sentem medo é que elas já querem chegar chegando e fazendo o que faziam antes. Exatamente. E não entendem que... Mas o medo, Rafinha, acontece por isso. Oi, Sayo. O medo acontece por isso. Por quê? Porque quando você corre, quando você já é acostumado a correr, você não consegue trotar pequenininho, você quer sair, né? Você não consegue, mas tem que conseguir. Tem. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu comecei a correr em 2007. Foi, 2007. Comecei a correr. E eu comecei a correr por conta de uma lombalgia que eu tive, que me travou, assim, de uma forma que eu falei, não vou andar nunca mais. Eu estava dando aula, estava na academia dando aula. Eu peguei o peso da mão da minha aluna para colocar no chão, aquilo eu travei. Não tinha quem me colocasse para cima, para baixo, de um lado do outro. Eu fui direto ao hospital. Direto. E daí, assim, fui atendida pelo ortopedista e tal, fiz uma radiografia. Ele me deu um anti-inflamatório,
Eu lembro que era um comprimido assim, desse tamanho. Eu falei, gente, eu vou nem conseguir engolir um negócio desse, nem morrendo de dor. E desde eu não corria nessa época, eu não corria. E desde então, eu prometi para mim, falei, olha, quando isso passar, eu vou começar a correr. Eu vou começar a treinar. E como eu sempre fui muito competitiva, eu escolhi o time na escola. Eu não admitia perder. Eu tive que ter muita paciência comigo, porque eu comecei do zero, mas eu já queria correr pampulha. Eu imagino, né? Né? Então eu tive que ter uma paciência muito grande. Eu, na época, estava fazendo um curso de corrida, coincidentemente, eu fui convidada para fazer esse curso. E eu montei a minha planilha, falei, bom, eu vou cumprir essa planilha. E tinha dias que eu saía de casa para fazer 2 quilômetros de forma intervalada. Era o quê? 20 minutos de treino no máximo. Tu conheces o método MAF? Não. Ele, eu acho que é Paul Maffetone que inventou isso. Quem me contou isso foi o André Burgos, não sei se você conhece, ele é triatleta, ele é, sabe? Sim, sim. Ele é show de bola. André Burgos me ensinou. Você corre de acordo com sua média de batimentos cardíacos. Sim, sim. Sabe? E aí você não pode ultrapassar, vamos dizer, você tem um cálculo para fazer de acordo com a sua idade, o seu peso. Um cálculo, você pega lá 60%, 70%, 80%. Você faz esse cálculo e aí vamos dizer que eu só posso correr eu não posso ultrapassar os 170 batimentos cardíacos. Sim. O que acontece? Sim. Quando você já corria e começa a correr no método MAF, você acha devagar, claro, porque você está, né, segurando ali no seu batimento cardíaco. Mas depois, o que acontece? Eu não sei como é isso, você depois vai estudar, eu vou lhe passar o link e você estuda isso. Pode deixar. O que acontece? O corpo, o batimento cardíaco, ele fica sempre constante, ele vai chegar um momento que ele vai ficar sempre ali, nos seus 170, e você corre. Sabe? E você consegue correr e o batimento cardíaco não ultrapassa a média que você estipulou. Isso é muito interessante, para você ver como que a gente precisa de ter paciência com o processo. Nuno Cobra fala isso no livro dele, da questão de ter paciência no início do seu treino. Então, se você está começando a correr e pega e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso está muito fácil. Tá ótimo. O que eu falo muito dentro do movimento inteligente? O treino, ele precisa ser um treino que vai te dar energia e não te sugar. Sim. Porque se você sai amanhã, fala, não, eu quero correr, eu quero dominar o mundo. Sem estar preparada, você vai provavelmente sentir dor no joelho, você vai sentir muita dor muscular no dia seguinte, que não vai te permitir treinar. Exatamente. E aí você vai falar assim, hoje eu tô com preguiça, não quero treinar, não. E foi isso que o André Burgos me explicou. Exato, porque André Burgos, ele é ultramaratonista, e ele faz assim 100 quilômetros, sabe, de maratona. E ele, quando fazia treino, mesmo acostumado a correr bastante, ele fez esse treino do método MAF e ele aconselha para muita gente, sabe? É bem interessante. Dá uma estudada nisso, que é bom. Me manda depois que eu vou estudar. Isso é extremamente importante. Porque o legal da atividade física é você fazer atividade física para fazer a vida inteira. Exatamente. Eu quero correr, eu que sou corredora, eu quero correr igual a Nordalha. Há 90 anos, enquanto eu estiver viva, eu quero correr. Exatamente, E não parar em determinado período por excesso. Exatamente. Eu quero fazer para o resto da vida. Tem que ser uma coisa prazerosa para você querer fazer para o resto da vida, né? Exatamente, exatamente. Então é super importante também a pessoa entender, o que eu gosto mais? Eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, eu gosto de jogar tênis.
Você tem E que o mais saber interessante, exatamente o que você gosta, né? né? Entenda o que você gosta. Só que entenda também que cada esporte, ele precisa de uma base. Uhum. O seu corpo, ele precisa de fortalecimento. Se você vai jogar tênis, você precisa de treinar agilidade, Claro. deslocamento, força, Equilíbrio, claro. né? Movimento de ombro. Você precisa Uhum. treinar para que você não gere sobrecarga. Se você vai nadar, a mesma coisa. Sim, Então, é entender que só jogar bola fim de semana não é um treino de perna, não, né? Só verdade, jogar verdade. futebol, ah, não, eu já estou treinando. Não, é diferente. Um Uhum. é jogo, Nossa, é o totalmente outro diferente. É. é totalmente diferente. Então, assim, as pessoas terem essa consciência de que elas podem fazer para o resto da vida delas, mas Sim. precisa cuidar para não parar de Uhum. repente por conta de uma lesão que vai ficar aí 6 meses parado e aí o corpo já entende que ele não quer mais entrar em movimento, fala, ah, Uhum. vou ficar mais o resto do ano parado, vou entrar de férias, e daí a pessoa se acostuma com a Sim. falta do movimento. É Cria incrível o como a gente hábito se de não acostuma, né, movimentar. Rafa? A gente se acostuma com tudo Com que lhe limita. Já notou isso? tudo. É. E assim, de uma certa forma, a gente não foi feito para estar em movimento, né? Uhum. É verdade. Né? Então, assim, antigamente, né, os homens ali caçavam e iam atrás Uhum. ali da presa e tal, ok. Estão ali em movimento, ok. Uhum. Depois disso, descanso. As mulheres ficavam em casa. Uhum. Não existia movimento, né? Nesse sentido Uhum. de, ah, De peraí que eu agora vou fazer exercício. uma atividade É. física. Uhum. Né? O corpo, na verdade, se você me perguntar assim, Rafa, você acorda todos os dias e fala assim, opa, vou correr? Não. Claro que Tem dia não. que eu pego meu É. carro, parei e falo, caramba, hoje não é dia, mas eu tenho É uma planilha verdade. aqui e eu quero cumprir. Eu não estou passando mal, Uhum. eu não estou Exato. sentindo nada, eu só estou com preguiça. É. E aí, se eu for buscar uma motivação, eu Uhum. não vou ter essa motivação, porque não tem ninguém ali, vamos, vamos, não tem. Então eu preciso ter Como é que você disciplina. busca a sua motivação, Rafa? Como é que tu fazes isso? Você sabe o que que eu faço? Hum. Eu penso na sensação que a atividade física me dá depois. Depois, eu Falo, sei. caramba, eu quero essa sensação. Então eu vou É. treinar. Uhum. Então eu vou É treinar. E verdade. como eu faço, eu costumo falar que treinar, pensando na corrida, tá? Aham. Treinar corrida é diferente de sair para correr e fazer o que quiser. Uhum. É Quando você claro, tem uma completamente. planilha, quando você tem uma planilha, planejamento, você olha e fala assim, oba, hoje é isso, amanhã é isso. Exato. Então é É. diferente, é completamente Inclusive diferente. hoje você fez acho que foi um IGTV falando da sua corrida, que você correu ladeira, que você correu descida e que você Isso, fez uns sprints, né, no meio. isso, Então aí você estava treinando corrida, você não saiu para correr. eu estava treinando. Exatamente. Eu coloquei esse ano para mim que eu Uhum. iria treinar bastante em inclinações. Uhum. Por quê? Principalmente eu quero fazer sprints na subida, para Aham. ganho de força, ganho de resistência. Então, isso é uma Uhum. meta que eu coloquei para mim. Só que para você ver, para você ter ideia, tem 3 semanas que eu estou indo para esse local de treino, eu Aham. fiquei 2 semanas exausta. Então, eu tive que reduzir muito meu volume, eu tive que Uhum. reduzir bastante. Explica a diferença, deixa eu ver aqui. É a Aninha, Ana, A você Aninha quer mora que em explique a Lisboa. diferença exatamente Eu de acho que ela quê, quer saber, Aninha? eu acho que ela saber a diferença de treino e sair para correr Ah, tá. e, e, Tá. e treino de corrida. Então, Ana, olha só, quando você sai para correr aí de forma aleatória, ah, hoje eu vou correr. Você vai um pouco da sua cabeça, fala, ah, hoje eu estou mais cansada, eu vou fazer tantos quilômetros. Aham. Ou então no meio do treino te dá uma preguiça, você fala assim, ah, não, eu vou caminhar aqui um pouquinho, depois eu volto a Uhum. correr de novo, né? Quando você tem uma planilha onde você tem lá aquecimento X, você vai fazer, vamos supor,
10 tiros de 400 metros, entre cada Uhum. tiro você vai descansar 1 minuto e meio. É Uhum. diferente. Aninha, Então, você você vai sai para escolher o correr, seu Aninha. ambiente de É. treino, seja na Uhum. esteira, você vai escolher seu ambiente. É Você bem vai para um diferente o lugar treino. onde vai ser Uhum. tudo plano, e dali, não sei se você vai ter um relógio ou se você vai ter um celular marcando, você vai Uhum. cronometrar e programar o seu treino, tá? Isso. Porque hoje o treino é esse. Amanhã Uhum. ele vai ser diferente, porque a gente gera adaptações dentro do Sim. treino para que o aluno consiga fazer. O que eu falei Aham. hoje foi: o meu treino de hoje me prepara para o treino de amanhã, que Sim. me prepara para o outro treino. Uhum. Eu não chego e falo, vou tentar fazer. Não, eu estou Uhum. preparada para aquele treino. Eu É. sei E que eu nem posso fazer. chega dizendo, hoje eu vou correr 100 quilômetros. Não é assim, né? Hoje eu quero dar Uhum. uma volta na Pampulha. Chega 3 quilômetros e já tá morrendo, fala, pelo amor de Deus, alguém me salva, né? Me busca de carro. Então você tem que estar preparado para aquilo, né? Exatamente. É. Para o corpo entender o que o corpo pode te entregar. É. Às vezes você está preparado, mas de repente, aquele dia, você não acordou legal, você começa a treinar e fala, cara, hoje não tô Uhum. legal. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu me Claro. preparei para Acontece, treinar os 8 quilômetros, parei nos acontece 6, sempre, né? falei, É. não dá. Hoje não dá. E E às aí eu vezes adaptei a também, planilha. Rafa, sabe o que é que acontece muito comigo quando eu corro? Quando você sai sem motivação, né? Quando você não tá, por exemplo, aqui é muito frio. Então, não é todo dia que você está afim de levantar do seu edredom quentinho para ir para a neve correr. Sim, sim, o corpo quer ficar quietinho. Pois é. Aí o que que acontece? Você vai, certo? Você começa com a maior preguiça, mas aí vai e pega o pique, né? Só que aí, vamos dizer, você Aquece. aquece. Eu programei para correr 10 quilômetros, mas aí chegando no quinto quilômetro, a mente já começa, vai para casa, tá cansada, né? Não tem isso. Então, eu brigo comigo o tempo todo, porque não é todo dia que você tá afim de fazer, né? Você sabe Mas eu por que faço que os 10 você briga? quilômetros, viu? Eu faço os Você 10 sabe por quilômetros, que eu que já às sou vezes você penteira. briga com a sua mente? Ah, Porque o treino não está programado, sim, pode ser. sabe? É verdade, é Porque verdade. muitas vezes, como eu programo meu treino, e eu vejo isso com muitos alunos também, Aham. outro dia eu entreguei um treino para um aluno que eram 6 tiros de 800 metros, Uhum. com um Uau. intervalo de 2 minutos ali, mais ou menos isso. E ele relatou, ele falou comigo, Rafa, se eu tivesse que fazer 7, eu já estava morto. Uhum. E aí o que acontece? A cabeça dele também estava escrito 6. A planilha estava escrito Eu 6. sei. Se Aham. tivesse que chegar e falar assim, faz mais um aí, mas não sai de jeito nenhum. É, a Você já cabeça é colocou aquilo incrível. dali na sua É. cabeça. Uma coisa Uhum. interessante que aconteceu comigo em uma das voltas da Pampulha, no Aham. ano que teve a Copa do Mundo, eles Sim. alteraram o percurso. Uhum. Então, é um percurso que tem 17.800, para ser mais exato. Uhum. Ele passou, se eu não me engano, para 19 quilômetros. Aumentou aí. Só que eles mudaram esse percurso um mês antes da prova. Uau. Ou seja, quem foi para bater tempo detonou a pessoa ali. Eles É mudaram o percurso um verdade. mês antes da prova. Quando eu Poxa. cheguei em 17.800, quem disse que o último quilômetro saía? É, Minha perna já é, estava parecendo que tinha 10 quilos em cada perna. é verdade. Então, É é a verdade. cabeça da gente que a gente entende o que está Sim, programado para o que não dá mais para exato. fazer. É, É muito exatamente. legal Você, essa você fez o ligação. registro, né, dos tantos X quilômetros e você não consegue sair Exatamente, desse registro, menina. É impressionante. exatamente, exatamente. Gente, Impressionante. corações, mandem corações, mandem corações. Então, é, óbvio que esses exercícios beneficiam as pessoas de todas as formas, né? Mas, Rafa, você já teve algum episódio de alguém que dissesse, olha, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou... Porque os seus exercícios eu vejo que eles são muito
não é direcionados, mas você centraliza muito no seu próprio eixo, não é isso? Sim, sim. Porque você não usa, né, muito equipamento, então, óbvio, você tem que focar no seu próprio eixo. Né? Uhum. Existe algum tipo de limitação física que faça com que eu não consiga fazer isso? Executar um exercício? Olha, pode existir o fator mobilidade articular, Uhum. né? Porque como a gente trabalha muito o movimento de forma tridimensional, Uhum. então o fator mobilidade ele pode atrapalhar, que é onde eu te digo que eu faço o trabalho de resgate desse movimento dentro da mobilidade. Uhum. Então, assim, então, se a pessoa, ela hoje, por exemplo, ela não consegue se colocar em cócoras, Uhum. e ela tem um desejo disso, eu vou fazer um trabalho de resgate, de tornozelo, de quadril, de força, de mobilidade da coluna. Sim. Então, tudo isso vira várias sessões de treino. E esse resgate ele vai acontecendo aos poucos. Eu posso criando adaptações. Eu posso criar adaptações no tornozelo para que ele se sinta um pouco mais confortável. Eu vou criar adaptações em relação à amplitude de movimento, para que essa pessoa também se sinta bem. Tá? Então, é resgatar movimentos perdidos aos poucos. Algumas pessoas, pode ser que demore um pouquinho mais, pela permissão que ela me entrega de resgatar isso. Às vezes, com medo. Eu entrego, por exemplo, muito dever de casa. Curtinho, pequenininho. Que a pessoa faz, ela não precisa de arrumar um acampamento. Ah, tem que botar o tatame. E tenho que, sabe? Tenho que tirar as crianças da sala. Não. Às vezes eu peço dever de casa, que ela está em pé enchendo o copo d'água. Ela vai fazer já pode um fazer detalhezinho ali que já vai ajudar. Sabe? Sei. Então aí depende muito da entrega da pessoa nos outros dias que ela não está comigo e nas outras 23 horas daquele dia que ela treinou comigo também. Exatamente. Mas porque se eu fizer com você o treino, vamos dizer que eu fiz com você um treino online, tá? Sim, sim. Dentro desse dia, meu treino já está feito ou eu preciso fazer mais coisas? Dentro desse dia, seu treino já está feito. O importante... Quanto tempo demora uma sessão contigo? 1 hora. 1 hora. 1 hora. O importante, alguns comandos que a gente entrega para o nosso corpo, existem muitos comandos neurais. Principalmente estímulos respiratórios e posturais. Por isso que às vezes eu falo, 3 minutinhos, ao acordar, você já entrega um comando neural da sua questão respiratória e postural. Sim. Então você já começa o seu dia diferente. Quando eu peço a pessoa para respirar 3 minutinhos por dia da forma correta, não vou dizer da forma correta, tá? Mas tirando um pouco o corpo desse estado de alerta. Certo. Quando a gente respira, hoje em dia, nesse medo todo, nessa rotina louca, nesse Covid, essa quarentena, que não acaba nunca. Que não tem fim. Tá todo mundo, em estado de alerta constante. Exato. Né? Todo mundo respirando de forma apical, né? Subindo os ombros o tempo todo. E muito curtinho. Então, muitas vezes tem uma dor cervical, vai lá e toma um remédio. E a pessoa nem imagina que a dor cervical pode ser por um padrão respiratório que ela adotou de medo. Verdade. Então, às vezes eu peço para a pessoa respirar 3 minutinhos antes de dormir. Acalma a sua respiração. É tão importante, né, Rafa? A hora que você estiver dentro do carro, se alguém te fechou, não discute não. Respira, joga a sua respiração lá pro seu abdômen, igual um neném. Tira daqui, tira esse peso, porque ele não é teu. Então, esses são os pequenos insights assim, do dia que eu entrego,
que aí depende de cada um. Porque isso, a hora que eu peço à pessoa, respira, lembra de mim, para 30 segundos e faz aí 5 respirações. Isso me ajuda no treino do outro dia. Sim. Então, a pessoa que faz meditação também sai na frente, não é isso? Caramba, a pessoa que faz meditação, poxa, meu sonho, eu não consigo, por exemplo, meditar. Não, eu consigo. Não. Todo mundo consegue meditar, Rafa. Depois eu consigo meditar. Olha que doideira. Eu não consigo me concentrar. Minha cabeça vai para Marte. Eu consigo meditar, mas não tem sabe problema. Como? Em movimento. Às vezes eu medito correndo. O que é que acontece com a meditação? É que todo mundo pensa, a maioria das pessoas pensa, quem não conhece muito bem, que para meditar você tem que entrar num estado alfa, que não pode pensar em nada, e não é assim, né? Sim, você pode pensar na meditação, ninguém consegue parar de pensar, né? Todo mundo ligadão, né? Todo mundo em estado de alerta. Mas aí é que tá, onde entra a respiração, né? Exatamente. Quando você aprende a respirar, esse pensamento ansioso, ele vai embora. Exato. Exatamente. Então, essa questão... É isso aí. O pessoal tá comentando aqui. Gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Olha, aí, viu? A gente tem 4 minutos de live só que faltam. Já? Sério? Já. Eu tô amando essa conversa. E olha, assim... eu vou falar que eu entrei em estado de flow. Nós vamos fazer uma live depois pra gente falar sobre estado de flow. Vai ser legal. Vamos sim. Eu quero... Como a gente está com pouco tempo, eu não quero perder essa live, porque às vezes o Instagram deixa a gente passar e às vezes ele não cai deixa. a live, né? Então, para a gente não perder essa live, eu quero que você deixe aqui, explique para a gente, se a pessoa quiser, que estiver vendo essa live, ou que for ver depois, quiser fazer um treino com você, como é que ela faz? Onde é que ela lhe procura? Como é que ela lhe contacta? Pode entrar no meu Instagram, Rafaela_Varandas. Vai tá lá no meu direct, pode me mandar uma mensagem. Tá aqui. Pode me mandar uma mensagem, pode tirar dúvida, tá? Não tem problema. Se eu demorar um pouquinho para responder, eu estou em atendimento, mas eu respondo todo mundo, gente. Ninguém fica sem resposta comigo, tá? Passou muito rápido, né, Silene? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu estranhei. Eu também. Mas não tem problema, porque eu já vou deixar aqui um compromisso com você, que a gente vai fazer outra live para falar do estado de flow, que é bem legal. Estado de flow. Tá certo? Maravilhoso. Em movimento. Olha, foi um prazer enorme falar com você. Você tem um astral maravilhoso, você tem uma luz muito bonita, tá certo? Muito obrigada. Que bom, adorei você. Eu estou aqui à disposição quando você quiser fazer uma live, é só chamar, mas a gente vai fazer sim para falar do estado de flow. Essa é a grande mágica da tecnologia, aproximar pessoas aí de tão longe. Isso é muito bom, isso é muito válido. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço muito a você, a sua presença aqui, agradeço as pessoas que vieram e as que vão assistir depois. Tá bom? Um beijo, Rosinete. Muito obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.